Oi, pessoal, bem-vindos ao Cocre Talks, nosso encontro para bater papo, para trazer diversos temas. Hoje vamos falar sobre investimentos. O tema é o cenário econômico, com o especialista de investimentos da Sicoob Cocre, Guilherme Bettiol. Antes, quero convidar você a conhecer a Cocre. Nós somos uma cooperativa de crédito que há 55 anos no mercado trabalha de forma justa, né, com as melhores taxas. Tudo que você encontra numa instituição financeira tradicional, você encontra na Cocre, com taxas diferenciadas, atendimento personalizado e olha, as condições são bastante diferenciadas. Conheça a Sicoob Cocre através do nosso site, cocre.com.br. Vamos então começar o nosso bate-papo sobre cenário econômico com Guilherme Bettiol, especialista em investimentos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Elis. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Guilherme, investimento. Quando a gente fala em investimento, várias questões impactam diretamente nisso, no resultado, no lucro, vamos dizer assim, né? No valor realmente ali de retorno. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho do cenário econômico e como ele impacta, de fato, né? Os números, os resultados do investimento. Sem dúvida, Elis. É um tema muito importante, né, para quem investe, até para quem quer começar. E acho que é bacana a gente partir nessa linha de raciocínio hoje aí, mostrar um pouquinho para o pessoal como é que está o cenário doméstico, né, cenário Brasil, o que a gente entende aí dos indicadores principais que a gente analisa, taxa de juros, inflação, câmbio. Isso está tudo junto, né, um depende do outro. E bacana também na sequência a gente atrelar também a nossa análise aqui, perspectiva do mercado internacional, porque querendo ou não isso afeta completamente as nuances da economia aqui dentro. O Brasil é um país muito dependente do mercado internacional. E por fim a gente contextualiza tudo isso no que a gente entende de melhor caminho para o investidor hoje, né, no curto e médio prazo aí. Então... para começar aí falando um pouquinho de cenário econômico, de fato, doméstico, de imediato aqui do cenário Brasil hoje, a gente tem uma taxa Selic hoje, acho que até é legal explicar isso pro pessoal também, a taxa Selic, às vezes, por vezes a gente acaba só olhando para a taxa, eu sei que hoje a taxa está 12% ao ano, sei que a taxa está 10% ao ano, mas acho que é legal entender o porquê existe essa taxa, porquê existe essa taxa tão importante no Brasil e praticada em todo mundo, né? Basicamente, pessoal, para quem desconhece o conceito, a taxa Selic ela serve única e exclusivamente para combater a inflação ou para estimulá-la. O que não é o caso no Brasil, a gente sempre acaba acompanhando uma tentativa do Banco Central do quê? De reduzir ela, né? Então, o Banco Central ele recebe essa ordem do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão máximo hoje que a gente tem, ele fala ao Banco Central, olha, hoje a gente precisa de uma inflação que eu considero saudável de 3% ao ano. E aí o Banco Central, como órgão executor, ele tem que direcionar, manipular o mercado para chegar nessa inflação. E aí o Banco Central tem inúmeras ferramentas, aí o depósito compulsório, redesconto, enfim, open market, mas a principal é a taxa Selic, realmente que é o que o mercado sempre está olhando, porque é ela que mexe mais rápido, ela sensibiliza mais rápido na economia. Então, por isso que o mercado todo olha para ela, né? E, basicamente, se a gente pegar os últimos anos aí, a gente vê que de uma mínima que a gente teve ali no Covid, né? A gente passou a ter uma taxa de juros de 2% ao ano ali para o governo estimular a economia, porque o comércio estava todo sendo fechado. A gente passou... ali em 2021, com o Covid um pouco mais controlado, o mercado voltando a se aquecer, a gente passou a ver o governo voltando a subir gradativamente a taxa Selic até um pico ali de 13,75 em 2022. E aí ele manteve essa taxa pelas próximas 8 reuniões, praticamente por um ano a gente teve esse pico de Selic muito alto, que acaba o quê? Segurando o cara que quer tomar crédito, mas acaba pagando bem para o cara que tem caixa, para o investidor. Então foi um ano muito bom de renda fixa, mas a gente começou a ter alguns cortes agora, por quê? Justamente pelo que a gente falou, a inflação começou a ser controlada. Então ele aumentou a taxa de juros para controlar a inflação que tinha batido mais de 12% ao ano. Hoje a gente está olhando para uma inflação de 4,5%, tá? Dia 10 de abril agora a gente vai ter divulgação da nova média mensal que a gente teve do último mês. Então vai ter alguma variação, mas hoje é 4,5% que está a inflação nossa, então por isso que o Banco Central começou a reduzir essa taxa, tá? Porque ele entende que hoje a inflação já está mais controlada.
em maio agora, dia 7 e 8, a gente vai ter mais uma reunião de taxa Selic, provavelmente vai vir mais um corte por aí, 0,25% ou 0,5%, tá? Porque hoje meio que injustifica você ter uma taxa de juros tão alta para uma inflação controlada. Até, o que acho que é legal a gente comentar aqui, que eu costumo brincar, é que economia não é uma ciência exata. É por isso que ela é tão intrigante. Ela acaba que você trabalha com estatística, com probabilidade, com coisas que aconteceram no passado para imaginar o que pode vir a acontecer no futuro. Então, não tem outro caminho. A gente tem que trabalhar com projeção. Hoje, o que o mercado espera para a taxa Selic, então, que está diretamente atrelado com a inflação? Terminar esse ano em 9% ao ano, tá? Então, o mercado entende que há gordura, há espaço para você reduzir hoje de 10,75% até 9%, independente de qualquer cenário aqui dentro e lá fora. Há gordura para ir até 9%. Abaixo disso, minha opinião, e pautado no que eu também acompanho de mercado, acho muito difícil até mudar muito de 9% até para o final do ano que vem, de 2025. Tá? Hoje o mercado precifica em 8,5% e eu vou um pouco nessa linha também. Porque abaixo de 9 a gente tem muito fator que pode impactar. Então, um exemplo que eu tenho falado para o pessoal. Hoje, os Estados Unidos tem uma taxa de juros, como se fosse a Selic lá, a taxa de juros dele está em 5% ao ano. Hoje é surreal de você imaginar um Brasil colocando uma taxa de 5%, porque senão, onde você acha que o investidor vai levar o dinheiro dele? Para lá. Né, um país com um termo que a gente usa, um risco país muito menor. Nos Estados Unidos, você tem um retorno muito mais garantido com pouco risco, né, quando se compara com o Brasil. Então, não faz sentido. Hoje, até em termos internacionais, abaixa muito a taxa Selic. Outro ponto, o Brasil, ele se destaca sempre no que é bom e no que é ruim. e hoje a gente tem um Brasil endividado, muito endividado. Isso não é ruim, é saudável, todos os países do mundo praticamente são endividados, mas o Brasil ele tem um ponto que a dívida dele, o percentual muito grande da dívida dele é curta. Então ele tem que pagar essa dívida em curto prazo. E para isso, o que ele precisa fazer? Já que ele não está dando receita, não está conseguindo gerar caixa, pagar por conta própria, ele precisa reter recursos de investidor, ele empresta dinheiro de investidor, que aí é o título público, né? O título do Tesouro Direto, basicamente o investidor está dando dinheiro para o governo, aceitando o governo pagar para ele daqui um ano, 2 anos, 5 anos, o principal dele mais uns juros. Então o governo precisa captar pelo Tesouro Direto. Então se ele abaixa muito, pensa, ele não atrai muito investidor, porque ele está pagando pouco. Então, ele precisa... o caixa vai lá embaixo. O caixa vai lá embaixo. Então, ele precisa pagar bem para conseguir receber recurso e quitar essas dívidas mais curtas. Então, assim, vai depender muito desses cenários. Hoje eu vejo que muito abaixo de 9, até o final do ano que vem, é praticamente impossível, tá? Acho que é legal a gente tratar também rapidinho e falar um pouquinho do câmbio. O pessoal às vezes não olha para a taxa de câmbio, não entende no pé da letra que o câmbio ele faz também, assim como a taxa Selic, ele está diretamente ligado à inflação. Percebe que tudo está ao redor da inflação. O que a economia tem de máximo, assim, de todos os países, é controlar a inflação do país. Então, o câmbio também entra como um mecanismo que o Banco Central intervém. Assim como a taxa Selic, ele sobe ou desce para estimular ou controlar a inflação, o câmbio também. Eu não sei se todo mundo acompanhou nos últimos dias, aí o Banco Central ele entrou fazendo um movimento de swap cambial. O termo é um pouco difícil, mas no pé da letra, assim, no resumo do que o Banco Central fez, ele entrou colocando dólar na economia. Por quê? Porque passou a ter uma demanda muito maior por dólar, e quando você tem uma demanda muito grande pelo produto, o preço sobe. Então, para controlar, por receio desse câmbio hoje nosso bater 5,10, o Banco Central entra colocando dólar para quê? Para mostrar para essa demanda alta aqui que eu tenho oferta também. Mercado, fica tranquilo que eu tenho dólar para colocar. Não está acabando. Por quê? Porque o câmbio atua diretamente na inflação. Pensa, se hoje eu tenho um dólar a R$5 e porventura esse meu dólar vai a 7, para o cara que precisa importar, antes ele precisava de R$5 para comprar um dólar, agora ele precisa de 7 para comprar o mesmo dólar. Então fica mais caro. Impacta tudo, né? Impacta tudo. Hoje o mercado agro, por exemplo, o agronegócio é muito dependente de importação. Fertilizante, enfim, matéria-prima, insumo, ele precisa trazer para produzir e colocar aqui dentro. Se ele paga mais caro para trazer,
ele vai colocar o preço final mais caro para o consumidor também. Inflação sobe. Então, tá tudo atrelado, né? Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Gente. E na teoria parece tranquilo, mas na prática é esse exercício aí do governo de tentar conciliar Equilibrar. todos esses índices, indicadores, para ter uma inflação. No fim das contas, é a inflação controlada. Acho que é legal falar no segundo momento aqui, esse é um pouquinho do cenário hoje, a inflação, Brasil, cenário doméstico, a inflação hoje ela está controlada. Se a gente destrinchar a inflação, ela é o IPCA, se você abrir ela, você vai ver que tem alguns segmentos que a gente não percebeu a queda, no olhar mais prático do dia a dia, exemplo, posto de gasolina, exemplo, alimentos e bebidas, que estão dentro do índice também, mas o índice está controlado porque dentro dele você tem outros segmentos. Então, por exemplo, vestuário, entra também na memória de cálculo do IPCA, transporte público. Então, na cesta total, hoje está controlado, tá? Lógico que tem alguns segmentos que ainda precisam ser trabalhados abaixo dos preços. Gui, então deflação, que é bom? Quando o preço de tudo cai? Não, cuidado. A gente costuma falar que em economia, você pode pegar as metas aí dos países, do Brasil, você sempre vai ver que a meta do CMN aqui no Brasil e do mesmo órgão dos outros países é de uma inflação levemente alta, assim, de 2%, de 3%. Por quê? Porque se eu tenho uma deflação, significa que eu estou precisando abaixar os preços porque eu não tenho demanda também. E se eu não tenho demanda, a empresa não precisa produzir o produto. E se ela não produz o produto, ela manda a gente embora. E gente embora não tem renda, que também não volta a consumir. Então, você entra meio que numa recessão. Nossa. Então, não é bacana o país também praticar muita oferta, né? Ele precisa ter uma certa inflação, porque mostra que os preços estão subindo de uma forma natural, que as pessoas também estão corrigindo os seus salários, estão comprando, a economia está indo a contento. O que não pode é perder o controle dessa inflação. E aí, acho que é legal expandir a questão da inflação, que é o pilar, o centro de tudo, não só do Brasil, que a gente já contextualizou, mas lá fora também, né? Como é que está a questão da inflação, da taxa de juros lá fora. O Brasil é muito dependente do mercado internacional, então a gente precisa amarrar isso. Até eu vi um rapaz de uma das maiores gestoras de fundo do Brasil, ele soltou uma nota ontem, que ele falou, a gente não pode olhar só para a taxa de juros, todo o fator lá fora também influencia. Porque às vezes eu controlo a minha inflação aqui com a taxa de juros, só que, sei lá, China é meu maior consumidor e a China para de comprar de mim. Então, praticamente acabou 20% do meu mercado agro. Então, tem que tomar muito cuidado como é que tá lá fora. Hoje, se a gente for observar aí o Brasil, a gente precisa falar de comércio exterior porque do PIB nosso hoje, 40% é proveniente do comércio exterior, do PIB nosso. Quase 24% é proveniente do agro, que envolve muito comércio exterior, a gente importa muito. E aí, acho que é legal centralizar nos principais parceiros nossos, que basicamente são os mesmos aí para o que o Brasil importa e exporta hoje, né? 60% aí do nosso volume de importação hoje é proveniente da China, Estados Unidos e Reino Unido, tá? É a União Europeia. Então, a gente importa muito desse pessoal. E a exportação também bate na casa de 60%, 65% desses três, mais a Argentina. Tá? A gente exporta muito para a Argentina também. Então, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com esses países que a gente exporta e importa. Basicamente, você tem na mão de 4, 5 países ali, 65% do seu volume. E aí é necessário tomar o cuidado, a Argentina mesmo. O pessoal estava até brincando, adeus hermanos, porque a inflação lá está 270% ao ano. É muita coisa. Está descontrolada lá a inflação. Então, para você ter uma ideia, o risco país da Argentina hoje ele é o maior da América Latina. Ele só perde para a Venezuela, que nem entra. Né? Mas ele é o mais arriscado hoje. A taxa de juros lá está 80% ao ano. Pô, vou colocar meu dinheiro na Argentina, então, 100 mil reais hoje, daqui um ano o governo me devolve 180. Será que ele vai devolver? Será que realmente essa conta fecha, né? Essa conta fecha, então é isso. Então tem que tomar cuidado, nesse sentido tem que entender um pouquinho o racional. A China, a gente sabe que é um país que o Brasil depende muito. Então eles vêm de uma crise imobiliária no ano passado, né? Afetou um pouco lá, as construtoras acabaram colocando muita obra, muito prédio, ergueram muita moradia e não teve demanda. Não teve demanda, a população veio se empobrecendo, enfraquecendo em termos de capital, de patrimônio,
e não teve demanda. Prejuízo para as construtoras. Uma das maiores construtoras lá, praticamente ela está em recuperação judicial, praticamente em falência. Isso afeta o quê? A nossa venda de minério de ferro, por exemplo. Então, tudo está... Por isso a importância, quando você traz o cenário econômico, e realmente como um todo, né? Porque nós temos a questão tanto de exportação, importação, e tem que estar, então, quem trabalha, quem está no segmento aí de investimento, quem está pensando em iniciar, tem que ter um conhecimento muito amplo, não só do nosso mercado aqui, que estamos em casa. Aqui a gente consegue ter uma noção, pelo menos, do que está acontecendo, da realidade que está muito próxima, né? Isso. Agora, quando a gente para analisar todo o cenário, realmente tem que ser muito assertivo e tem que estar por dentro de todos esses panoramas aí, porque tudo impacta, Tudo né? impacta, exatamente. Vai fechar o primeiro trimestre agora também, os países vão divulgar agora em abril, né, a questão do PIB deles lá. Mas se você pegar os 2 últimos trimestres de 2023, alguns países entraram em termos de economia que a gente chama de recessão técnica. Não é uma recessão, enfim, não está deteriorando a economia do país, mas você tem 2 trimestres consecutivos que o país não tem um PIB positivo. Ele não está produzindo positivamente. Alemanha, Japão, Reino Unido. Então, assim, entrar em recessão técnica. Nossa. O país não está produzindo numa quantidade suficiente para que cresça o seu PIB. Então, tem que ficar de olho nisso, a gente tem que se atentar a esses indicadores. Eu acho que é legal trazer, porque às vezes a gente só acaba olhando, Brasil, o país não sei o quê, o país... O mercado todo, o mundo todo está sofrendo depois da Covid, enfim, os governos vieram abaixando muito a taxa de juros para estimular a economia, e em economia às vezes é isso que acontece, você tem uma sensibilização não imediata, mas depois de 1 ano, 2 anos, e agora que a inflação está subindo nesses países, então estão sendo afetadas as inflações desse país. Os Estados Unidos, o exemplo mesmo de 5% ao ano, eles desconheciam essa inflação há muito tempo. Essa taxa de juros, desculpa, há muito tempo. A taxa de juros lá era de 1% ao ano, 0,5% ao ano. Por quê? Porque tinha uma inflação controlada, hoje você não tem. Então, cada país tem a sua particularidade. Estamos num apocalipse financeiro? Não, não é isso. Mas todo histórico também ali, como você disse até no início, é importante acompanhar os fatos passados, o presente, para ter essa projeção do que vem pela frente, né? Exato. Como você disse, você saber realmente o que aconteceu, né, no mercado econômico lá fora, como está o cenário lá fora, porque muitas empresas também têm a sua central em outros países, né? Exato. Principalmente o pessoal que aplica na bolsa, que trabalha ali com né? Então, de repente, tem que estar por dentro de tudo. De tudo, exatamente. Porque, de repente, acha que ali hoje está uma situação, daqui 5 minutos, daqui 10 ou daqui uma semana, a realidade é outra, A realidade é outra. O Japão, por exemplo, é um país que ele praticava até mês passado uma taxa de juros por ano negativa. Ou seja, o investidor que tem caixa, ele paga para deixar o dinheiro no banco. Por quê? Porque é o cenário do Japão. Ele quer estimular o empreendedorismo. Que você não deixe seu dinheiro no banco. Movimente. Que você movimente, que você põe ele na economia. Mercado. Exato. O que aconteceu lá também, de novo, a inflação subiu. Primeira vez agora, depois de anos, eles precisaram colocar uma taxa de juros positiva. Para tentar combater a inflação. Então, o centro sempre é a inflação, e agora todos os países estão sentindo. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Nos Estados Unidos, que é o principal agente aí, sem dúvida nenhuma. Um ponto importante também, e aí já atrelando um pouco para a parte de investimento. A gente está falando de um ano com 40 eleições à presidência. Nossa. De 40 países. Incluindo a Índia, Taiwan, que está ali do ladinho da China, o próprio Estados Unidos vai ter transição de cadeira também esse ano. Então, assim, tudo isso mexe com o mercado, né? Quem que vai entrar? Que partido político que vai entrar? Como que o mercado vai reagir? Então, é um ano de cautela para quem vai para a parte do mercado de investimentos, tá? O próprio Estados Unidos hoje, ele está com essa taxa de juros de 5%, e o diretor lá do Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele já indicou que talvez comece a baixar só no final desse ano. Até lá vai ter uma taxa de juros ainda alta. Por quê? Porque a inflação ainda não convenceu que está controlada. Então, quando você tem uma taxa de juros alta, não só no Brasil, mas em outros lugares, quem ganha espaço? A renda fixa. A renda fixa acaba ganhando espaço, tá? Acho que esse é um pouquinho do cenário internacional também, como que a gente observa hoje. E acho que legal a gente, em cima de tudo isso,
mostrar o caminho que a gente entende que é o que faz mais sentido para o investidor hoje, né? Para quem está começando e até para quem já tem dinheiro no mercado. Exatamente, principalmente para quem está começando, que às vezes está ali arriscando, investe um pouquinho no tipo de carteira, num tipo, né? Exato. Tesouro direto, enfim, e com o mercado imobiliário, né? E o que você, de acordo com o cenário econômico hoje, para quem... Tanto para quem está começando, como para quem já tem aí, já está com um capital já investido ou procurando aí um caminho mediante essa situação. O que hoje você aconselha, vou dizer assim? Não, legal. Eu acho que em cima de todo esse cenário, a gente trabalha com projeção, a gente citou alguns dados aqui, no curto, médio prazo, a taxa de juros do Brasil e de outros lugares vão estar altas ainda, provavelmente, o que encoraja muito o investidor a ir para a renda fixa. Tá? No ano passado mesmo, aí, se a gente pegar, você teve um incremento aí de 15% a mais de pessoas que investem em renda fixa e bolsa caiu 1% na quantidade de pessoas. Por quê? Porque a bolsa é um produto de investimento mais delicado. E quando você tem um ano assim com tantas candidaturas eleitorais ali para a presidência, isso mexe com o mercado às vezes não tem maturidade, tem medo de fazer algum movimento antes da troca. A taxa de juros está atrativa, às vezes, na minha concepção hoje, faz muito mais sentido você ir para uma renda fixa, que você tem uma relação risco-retorno boa, versus uma bolsa que traz uma volatilidade muito grande. Hoje ninguém consegue cravar para onde que vai. Então é um risco muito grande. E a economia é engraçado que o cara colocou 100 mil reais hoje na bolsa. Se ele perder 50%, ele tem 50 mil. Para ele voltar para 100, ele precisa subir 100% o capital dele. Então, ele precisa dobrar o capital dele. É muito mais difícil. Então, a bolsa, ela tem muito essa questão do risco. Eu recomendaria para quem hoje já tem posição em mercado de investimento, talvez se expor um pouco menos à bolsa e direcionar um pouco mais para renda fixa, tá? Que ainda a gente está próximo ali de 1% ao mês, pelo menos no cenário Brasil. E para quem está começando, aquela analogia da piscina desconhecida, né? Quando você não conhece uma piscina e você vai entrar, instintivamente você vai devagarinho, sem entender a profundidade que tem, se é muito raso, se é muito fundo, enfim, até você ganhar confiança e entender o que faz mais sentido para você de fato entrar. Então eu recomendaria isso. A renda fixa está num excelente momento. Para quem está começando, ele é o tipo de investimento mais conservador que a gente tem. Praticamente todos os investimentos que você tem, pelo menos o que a gente tem de RDC, LCA, LCI, estão todos amparados pelo FGCOP até 250 mil reais por pessoa física ou por pessoa jurídica. E são investimentos que na largada você já tem uma certeza, você já sabe a taxa que você está contratando, então a previsibilidade sua de retorno é maior. Você já consegue ter uma ideia de quanto você vai receber no final do período que você contratou lá o vencimento seu, para 1 ano, 2 anos, enfim. E hoje a recomendação é justamente essa, tá? Que entre-se numa renda fixa, que tenha a maior parte do seu portfólio hoje em renda fixa, pós-fixada, que acompanha a taxa Selic, e no mais tardar ali para 2 anos. Tá? Porque o cenário é muito modificado, ele não para e talvez você hoje bloqueando o seu recurso, sei lá, por 5 anos seja um prazo que muita coisa pode acontecer. Então, a recomendação seria direcionar mais para renda fixa. A gente está numa taxa Selic de 10,75, a gente não via ela tão alta desde 2018. Então, há 6 anos aí que a gente não tinha uma taxa Selic tão boa para o investidor, tá? Uma remuneração tão boa para o investidor. Ele era meio que obrigado realmente a conhecer outros mercados, imobiliário, bolsa, enfim, fundos. Mas hoje, nesse patamar de taxa e até a perspectiva do final do ano que vem, entendo que a renda fixa é o que tem que compor a maior parte do portfólio de quem já está no mercado e de quem está começando 100%. Que é um investimento mais tranquilo, que você tem uma certa previsibilidade. E aí sim, depois, quando a gente tiver uma taxa de juros mais baixa, aí sim você tentar buscar mais rentabilidade em outros ativos, tá? É uma aula, né, gente? Uma aula. Então, eu falo que realmente o quanto é importante as pessoas terem esse conhecimento e essa visão macro da coisa, né? Porque realmente, para quem está começando agora, não é brincadeira. E para quem já está no mercado, também tem que estar atento a todas essas oscilações, essas mudanças, né, a nível mundial, porque
de toda forma, impacta, né? Exatamente. E sempre tá pensando em procurar a ajuda de um profissional, alguém qualificado, né? Esses dias a gente teve um questionamento, às vezes para nós parece bobo, mas muita gente não conhece, né? Pô, um fundo que não tem a come-cota, que a gente chama aí, que é um jargão de mercado. Tem a previdência, enfim. Então, algo que me isente de inventário, que eu tenha, o beneficiário tenha acesso mais ao recurso de forma mais rápida, tem a previdência, então, investimento isento de imposto de renda, tem. Então, é realmente sentar ali, conversar com alguém, com algum profissional, para realmente encontrar o caminho. Realmente bem Às importante. vezes o que falta é encontrar o caminho. Exato. Da melhor tomada de decisão. A importância até de consultar. Hoje o mercado tá em alta, né? Essa questão de investimentos. Muitas pessoas buscam alternativas, né? Sim. Para aumentar seu patrimônio, seus ganhos. Muitas pessoas vivem hoje de renda, né? A pessoa vive de renda. Exato. E hoje isso tá muito em alta. Mas é importante sempre consultar, né? Um especialista da área, para ter esse direcionamento, para ter toda essa visão e esse cuidado, né? Exato. Para entrar acertando. Acertando, exatamente. Gui, bom, então o investimento em bolsa é ruim? Não tá ruim no momento. Talvez é só entender que, não precisa colocar 70% do seu patrimônio em bolsa. A gente não consegue entender hoje para onde que vai o mercado acionário. Mas quer colocar 10%, 15%, enfim, diversificação é sempre bem-vinda. Né? Exato. Guilherme, então, para quem quiser tirar alguma dúvida, seja cooperado Cocre, para quem já está nesse meio, para quem já tem um relacionamento com a Cocre, você presta esses esclarecimentos, como funciona? 100% à disposição, para quem quer conversar, entender onde quer alocar o patrimônio, conversar um pouquinho sobre cenário, aplicação. A gente está aqui para facilitar encontrar o caminho. Então, eu me coloco à disposição e a gente tem a nossa área toda comercial também das nossas agências da Cocre, tá? Bacana. Que estão à disposição, o pessoal também é extremamente qualificado para ajudar o pessoal. Então, você que é cooperado sabe que pode contar com todo esse suporte, né, do nosso departamento ali de investimentos, inclusive aqui do Guilherme Bettiol, que é o especialista da área. E se você não é cooperado Cocre, mas quer fazer parte, quer ser Cocre, pode entrar em contato aí através do nosso site, cocre.com.br, tem todas as informações. E esse foi mais um Cocre Talks. Inclusive, você pode conferir as edições anteriores através do nosso canal no YouTube. E lá no nosso site também, no cocre.com.br, você tem acesso às vagas disponíveis para você fazer parte da melhor cooperativa de crédito para se trabalhar no país. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima.